Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Bom estar mais uma vez na casa do Senhor, nesta noite de ensino. E esta semana que trabalhamos todas as noites, de segunda a domingo, né? Nós temos evento todos os dias e graças a Deus por isso, que Ele tem nos dado saúde e disposição para estarmos envolvidos diretamente na obra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que estão a nos ouvir em casa, através do YouTube, também da rádio, nossa Kairos FM, e também através do aplicativo Rádios.net. Glória a Jesus. Meus amados, eu quero, antes da mensagem, dar um aviso acerca da construção do complexo ali do Ministério Infantil, que nós estamos avançando, né? E estou já louco para ver ele pronto. E eu tenho certeza que a igreja, os irmãos vão amar. Estamos fazendo uma sala ampla para as crianças de 7 até 7 anos, né? As salas para as crianças maiores, acima de 8 anos, nós já temos aqui na parte superior. E lá nós teremos esse espaço completamente adaptado, feito propriamente para as crianças, com também um almoxarifado para o ministério infantil e um fraldário também todo dentro dos moldes, né, como se manda o figurino. E vamos fazer do melhor possível. Aquele que desejar dar uma ajuda para esta construção, nós precisamos. Se você tiver condições e sentir no coração de dar uma oferta especial para esta construção, procure a tesouraria da igreja. E eu quero inaugurar agora no mês de julho, né? Se Deus quiser. Mês de julho, queremos inaugurar este anexo propriamente para o Ministério Infantil. Também teremos um banheiro exclusivo para as crianças, banheiro propriamente só para as crianças. E tudo isso nós estamos fazendo com muito sacrifício, pois construir não está fácil e a gente tem outras construções, mas foi uma necessidade. É uma necessidade que precisa ser atendida com urgência. Por isso, peço aos amados irmãos que quem puder ofertar para esta construção, procure a tesouraria e diga: eu quero abençoar o Ministério Infantil, e vai ser aplicado exclusivamente nesta construção. Quero também dizer para os irmãos que o irmão Lico, eu venho acompanhando o irmão Lico já desde que ele adoeceu da primeira vez e depois ficou enfermo, uma enfermidade mais grave, como eu já falei para os irmãos, e pedi a Thaís que ficasse me dando as informações quando tivesse qualquer novidade. E ela tem feito assim, viu, irmão Dionísio? E a Thaís está sempre me informando, e estou em oração pelo nosso irmão há dias, e inclusive nessa semana, acho que foi antes de ontem que ele fez a cirurgia, não foi? Ontem, né? Quando foi na madrugada, e me acordei, e me veio na memória orar exclusivamente pelo irmão Lico. E quando foi de manhã, a Thaís me deu a notícia que ele tinha surgido um transplante, né? Um doador. E depois veio a notícia que foi feita a cirurgia e estava tudo correndo bem. Então eu creio que Deus já está trabalhando e vai dar saúde ao seu servo. E eu tinha dito a ela que o milagre viria com esse doador, que Deus providenciasse o mais rápido possível, pois a situação dele não estava fácil. E agora vamos continuar orando para a recuperação do nosso irmão.
Também quero pedir oração da igreja em favor do pastor Jonatas Fernandes. É um pastor novo, acho que tem uns seus 40 anos. E ele caiu numa altura de 7 metros na construção do templo que ele está fazendo ali em São Raimundo, no município de Novo Oriente. Ele é filho do pastor João Bezerra, já esteve aqui, ele é o baterista da banda Koinonia Pastoral. E se acidentou e fraturou 3 vértebras na cervical e também os tornozelos. E foi para Crateús, depois para Sobral, e está em Fortaleza, no IJF, está ainda esperando uma cirurgia. E quero que a igreja coloque o nome do pastor Jonatas em oração. Todo o Ceará, todas as igrejas estão orando em favor do servo do Senhor, para que Deus lhe restaure a saúde, e se for preciso fazer a cirurgia, que eu creio que será, que ele não fique com nenhuma sequela e possa voltar a andar e não ter nenhum prejuízo quanto à sua mobilidade. Eu quero convidar a igreja, nós vamos nesse instante, de pé, fazermos a leitura do texto bíblico para esta noite, e também vamos aproveitar e já fazer a oração apresentando nossos irmãos. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 3 ao 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de bondade, de amor e de ricas misericórdias, em Tua presença nos encontramos mais uma vez, Senhor, na noite deste dia. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade maravilhosa que Tu nos dá de estarmos juntos como Teu povo, reunidos, ó Senhor, como um só corpo, para Te louvar, Te adorar, e também, Senhor, para sermos abençoados através da ministração da Tua palavra. Antes disso, Senhor, nós queremos entrar em Tua presença, diante do Teu trono da graça e da misericórdia, e suplicar a Ti, Senhor, pela vida dos Teus filhos. Ó Deus, irmão Lico, que passou por aquela cirurgia e que espera, Senhor, uma recuperação. Só a Tua mão, Senhor, podes fazer isto. E eu Te peço nesta noite, Senhor, mais uma vez, como tenho Te pedido, ó Deus, há tantos dias, não só eu, mas tantos irmãos que estão orando pela vida do Teu filho. Dá saúde a ele, Senhor. Restaura, Senhor, a sua saúde de maneira completa, de maneira plena. Pai querido, também quero Te apresentar o Teu servo, pastor Jonatas. Meu Deus, ele estava, Senhor, tão empolgado naquela construção do novo templo, Senhor, ali naquele lugar. Pai querido, e sofreu aquele acidente. Deus, Tu és o Senhor que sara as nossas enfermidades. E nesse instante, ó Deus,
que a tua mão alcance o teu filho lá naquele leito de hospital. Dá saúde ao teu servo, Senhor. Restaura a coluna dele, as vértebras que foram, Senhor, que sofreram, Senhor, algum dano, que elas possam ser regeneradas e restauradas. Os ossos do teu filho, Senhor, também restaura. Ó Deus, dá saúde ao teu servo, e que ele, Senhor, mesmo que seja submetido a cirurgias, mas que ele não fique, Senhor, com nenhum prejuízo, ó Deus, e possa voltar a andar bem e continuar fazendo a tua obra. Pai, nesta noite, queremos mais uma vez sermos alcançados por tua palavra. Meu Senhor, tu conheces os corações, tu conheces, Senhor, a nossa mente, a nossa alma. Sabes, ó Deus, dos nossos defeitos, das nossas qualidades e também das nossas necessidades mais profundas. Sonda-nos, Senhor, nesta noite. Ó Pai, nós necessitamos do teu alimento, da tua palavra, Senhor, como remédio que sara as nossas enfermidades. Ó Deus, nós precisamos da tua palavra como água que sacia a nossa sede, como alimento, Senhor, que nos satisfaz. Nessa noite fala conosco, alcança também aqueles que estão em casa, ó Deus, aqueles que estão a ouvir esta transmissão. Os que estão doentes sejam sarados, os que estão tristes, Senhor, recebam a alegria do teu Espírito Santo. Os que vieram para cá preocupados, tensos e também, Senhor, com ansiedade, que a tua paz, Senhor, e o teu Espírito Santo possa nesta noite sanar todos estes males, repreender, Senhor, todos os pecados, todas as ações do inimigo e todas as enfermidades, em o nome de Jesus. Assim eu te peço, por fé te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esta noite, e como eu falei para os irmãos, que segunda-feira eu estive ali na cidade de Beberibe, terça-feira na congregação do CH2, quarta-feira no CTO. Ontem estivemos aqui no curso de teologia, ministrando uma aula, e aqui estive de manhã aqui no rádio, e hoje à noite, amanhã estaria ali na igreja em Jaguaribara, ministrando no encontro de casais, e à noite eu estaria aqui para ministrar a palavra, se Deus quiser, no domingo. Que a igreja esteja nesse mesmo ritmo, viu, irmãos? Ninguém pode cansar. A nossa, como diz o pastor Napoleão, nós temos a eternidade toda para descansar. Amém? Glória a Deus. Nós vamos nessa noite meditar nesta palavra, e confesso para os irmãos que o texto que o evangelista Dionísio leu, eu gastei assim um tempo com ele hoje à tarde, mas soltei o texto e vi que não era o dia, e então deixei para outra vez, mas estudei um pouco do texto que foi lido de Efésios, mas o Senhor me levou para esse texto aqui. Eu tinha um rascunho antigo e quero nesta noite dar aqui voltar ao tempo com esta palavra que Deus me levou novamente a falar sobre esses versículos. Trilhar o caminho das bem-aventuranças é uma jornada de virtudes e promessas divinas. Quando nós lemos estes versos, do versículo 3 ao versículo 12, nós não podemos encarar estes versos apenas como promessas. Não podemos olhar para as bem-aventuranças como algo que acontece em nossa vida de maneira natural. E precisamos entender que estas bem-aventuranças, elas estão condicionadas a uma postura que o cristão deve ter. E talvez você, não sei se você já se perguntou, mas qual caminho você tem trilhado
tem percorrido durante a sua vida de fé em busca da bênção de Deus, das bênçãos do Senhor? Quando nós vemos esses versículos falando das bem-aventuranças, nós vemos aqui uma mensagem divina, amorosa para todos nós. Podemos até criar na nossa mente, assim, uma cena do próprio Jesus falando no Sermão do Monte. Ele ministrando essas bênçãos. E muita gente que estava a ouvi-lo naquele dia, quem sabe tenha sentido algo tão novo. Eu creio que sim. Tenham sentido algo tão espiritual, tão renovador, porque essa multidão que estava a ouvir Jesus falar, essa multidão estava cansada. Ela estava cansada da religiosidade, cansada do fardo pesado que era posto sobre ela. Eles estavam famintos de Deus. E eu vejo Jesus falando para aquela multidão palavras tão amorosas, doces, profundas, jamais ouvidas, jamais pronunciadas por um rabino, por um doutor da lei. Jesus traz uma esperança para aquele povo. E quando nós observamos estas palavras, nós procuramos nos achar dentro dela, dentro destas palavras. Procuramos viver isto aqui. E quando nós analisamos bem, detalhadamente, nos sentimos às vezes um pouco distante dessa mensagem, porque olhamos para a nossa postura, para as nossas atitudes, e vemos que temos que percorrer um caminho ainda longo para alcançar estas virtudes. Aqui, quando o leitor, com o olhar, com a vontade apenas de receber a bênção, ele enxerga primeiro bem-aventurado, ou bem-aventurados, e ele se acha logo o bem-aventurado. Mas quando vemos a condicionalidade dessas bem-aventuranças, aí nós vemos que devemos muito para alcançar esta bem-aventurança. Estas bem-aventuranças não são apenas orientações, mas promessas de Deus para aqueles que escolhem viver segundo a sua vontade. É um chamado à humildade, à pureza de coração, à pacificação, à perseverança, revelando que mesmo em meio às aflições, há recompensas eternas para os que permanecem firmes na fé. Vamos meditar em cada uma delas. São 8 alvos que o cristão deve alcançar. 8 alvos que nós devemos alcançar. E o primeiro deles é a virtude da humildade. Lê apenas o verso: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em alguns momentos nós podemos não querer se sentir pobre, até porque esta palavra não soa muito bem nos nossos ouvidos. Ora não queremos nos sentir pobres, mas também queremos ser bem-aventurados. Então nós ficamos assim um pouco indecisos do que realmente nós queremos diante de Deus. E a humildade aqui está ligada a essa pobreza em espírito, porque esta pobreza de espírito na versão corrigida, ou em espírito na versão
Nova Almeida atualizada, não se trata da falta de bens. Até porque Jesus não disse, bem-aventurados os pobres de bens, ou os pobres financeiramente. Ele não especificou que tipo de pobreza, mas ele liga esta pobreza de espírito. A pobreza de espírito é a ausência do orgulho e da altivez. A humildade é a base para uma vida piedosa e dependente de Deus. Por isso, quando nós lemos o texto, podemos até nem encaixá-lo bem a nós mesmos, porque a pobreza é algo que não nos atrai. Quando nós lemos o texto, quando Jesus repreende os ricos, nós também ficamos assim meio que assustados, porque na vida real, na vida prática, todos nós buscamos e somos incentivados e incentivamos os outros a buscar bens, a conquistar riquezas. Até porque também nós pregamos sobre prosperidade. Jesus também não estava falando exatamente sobre essa pobreza de coisas, e também não condenou os ricos, mas o amor ao dinheiro, porque pessoas que andavam com ele e que também atenderam a Jesus tinham posses, como algumas mulheres que tinham renda, que tinham dinheiro e ajudavam na manutenção do ministério de Jesus, como Zaqueu também, que era um homem que tinha dinheiro e que também se aproximou de Jesus. Nicodemos, que era um príncipe judeu, José de Arimateia e outros. E Jesus não mandou nenhum desses ir embora ou se afastar dele. Então esta pobreza de espírito se trata da humildade, que é muito mais difícil. Porque ser humilde é uma briga com o ego. Nós brigamos com o nosso eu exaltado, vaidoso, egoísta. E nós temos que realmente entender que esta humildade nos traz, ou nos coloca em um pilar de bem-aventurado. Só que nós queremos ser bem-aventurados sem entender e sem querer realmente ou fazer esforço para ser humilde. E vemos que a exaltação, a soberba faz parte da vida de muitas pessoas. E mesmo eles sabendo que algumas de suas atitudes são atitudes de alguém soberbo, de uma pessoa exaltada ou orgulhosa, mesmo assim ele se vê como bem-aventurado, simplesmente porque faz parte de um corpo de membros de uma igreja, do corpo de membros de uma igreja. Então ser pobre de espírito não significa possuir escassez material, mas sim ter uma postura de necessidade espiritual. E aí entra a pobreza, quando nós nos sentimos realmente necessitados de Deus, necessitados da graça, da misericórdia, do amor. Porque mesmo que conquistemos as coisas, os bens da vida, se nos faltar a graça, se nos faltar o amor, a bondade, a misericórdia e a salvação de Cristo, o que teremos? Por isso Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os orgulhosos perdem facilmente a sua alma, porque se acham ricos. Mas os pobres de espírito, que se humilham diante de Deus, dizendo: eu não sou nada, como aquele pobre pecador, enquanto o orgulhoso, o religioso, o fariseu se orgulhava daquilo que fazia, o pecador batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu sou um pecador.
E devemos, todas as vezes, ao nos dobrar diante do Senhor, nos sentirmos assim, falhos e necessitados de Deus. Vamos nos acostumando, irmãos, com os nossos erros, que ao dobrarmos os nossos joelhos, a gente acaba esquecendo até de pedir perdão a Deus, porque nos achamos justos, porque fazemos algumas coisas boas, já nos achamos na condição de nem pedir mais perdão, porque já se sente rico. Devemos nos sentir pobres, necessitados da graça do Senhor Jesus, mesmo que estejamos envolvidos em qualquer área ministerial. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 6, ele diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Aqui é a pobreza de espírito, é se humilhar debaixo da potente mão de Deus, da vontade de Deus, dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. E quando nós nos curvamos diante desses propósitos de Deus, nos submetemos a esta vontade do Senhor, aí nós cumprimos a sua vontade e Ele no tempo certo nos exalta. A humildade não está na lista do fruto do Espírito, como em Gálatas 5, 22 a 23, mas ela está intrinsecamente ligada ao caráter espiritual, porque é incompatível uma pessoa espiritual e soberba ao mesmo tempo. Você consegue assimilar, ver uma pessoa altamente soberba e orgulhosa, e ao mesmo tempo você vê ele como uma pessoa espiritual? Há uma incompatibilidade gigantesca, porque aqueles que são humildes, já é sim uma ação do Espírito Santo de Deus em sua vida, e a ausência do Espírito Santo torna esta pessoa mais orgulhosa, mais soberba, mais exaltada, mais cheia de si, porque quando nós buscamos o enchimento do Espírito Santo, a nossa carne, o nosso ego vai diminuindo, vai se esvaziando, e o Espírito de Deus vai nos enchendo, aleluia. E esta virtude está sendo exaltada por Tiago, no capítulo 4, versículo 6, quando ele afirma: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aleluia. Eu não sei se você compreende bem esse texto, mas aqui Deus está dizendo que aqueles que se acham ricos, donos de si, orgulhosos, Ele resiste. Você tem noção o que é a resistência de Deus? É como Deus ficar na frente do seu caminho. Será que você consegue passar? Ora, uma vez, quando Balaão ia montado na sua jumenta, o anjo se apresentou, e a jumenta tentou se desviar, tentou passar e não conseguia, se esfregando pelo mato, pela estrada, para poder se livrar da presença do anjo. Depois a jumenta cai ali, e ele vai bater na jumenta. Aí o ignorante, que não entende que Deus está ali resistindo, porque tem crente que é assim, de coração duro, ele nem percebe que é Deus que está apertando, que Deus que está provando para que ele se humilhe, ele não entende. Aí Deus fala através da jumenta. Veja, irmãos, ao ponto que aquele homem chegou por se tornar insensível e se exaltou e não percebeu a presença de Deus. Então Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Você sabe que graça é esta? Posso citar aqui o apóstolo Paulo,
quando se viu em agonias por causa daquele mal que lhe esbofeteava, que lhe humilhava, e ele realmente começou a orar para Deus livrá-lo daquela situação, daquele espinho na carne, e Deus simplesmente chega para ele e diz assim: eu já te dei o suficiente, a minha graça te basta. A graça é algo que você e eu, nenhum de nós merecemos, é um favor divino que é dado aos humildes. Aleluia! Se você quiser viver debaixo da graça de Deus e se beneficiar dela, seja humilde, pois o Senhor vai dar graça a você, para você vencer o pecado, para você vencer a si mesmo, as lutas, as dificuldades, as guerras espirituais. A graça de Deus é suficiente para você vencer todas as coisas. Segundo alvo, o quebrantamento, que está no versículo de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram encontram conforto divino e renovação espiritual. Chorar é um mandamento. Por quê? Porque essa bem-aventurança está ligada, está condicionada a esta reação que nós devemos ter. Chorar faz bem, até lubrifica os olhos, mas é uma expressão física, material, visível, daquilo que está aqui dentro. E quando realmente nós somos tocados emocionalmente, tocados na alma, nós reagimos. Assim como nós reagimos com um sorriso, ou com a testa franzida, com ira, nós reagimos também com a emoção tocada pelo Espírito Santo. E aqui é bem-aventurado. Se você é um chorão, você é um bem-aventurado. Se você é uma mulher chorona na presença do Senhor, você é bem-aventurada. Não peça ao Senhor para eliminar as lágrimas dos teus olhos, do teu rosto, porque é melhor viver com o rosto molhado de lágrimas do que viver com a testa franzida, com ira e também murmurando e reclamando da vida. É melhor chorar. Nós temos o exemplo de Ana, que chorou na presença do Senhor, e o seu choro, o seu lamento chegou até o Senhor, e Deus lhe deu um filho. Também nós podemos falar do rei Ezequias, em que ele, Ezequias, né? Se não estou errado aqui na minha memória, em que quando recebeu a notícia da enfermidade, diz a palavra de maneira bem clara, ele se voltou para a parede, e ele se quebrantou diante do Senhor. Chorar na presença do Senhor é uma bênção, irmãos. Aleluia. Chorar, sentir a graça de Deus, a presença maravilhosa de Deus, é algo espiritual. Glória a Deus. E tantos outros exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que choraram na presença do Senhor. O quebrantamento é uma resposta ao arrependimento. O quebrantamento é uma resposta ao arrependimento e ao reconhecimento da nossa fragilidade diante de Deus. Eu posso também aqui usar o texto de Jeremias, quando Deus manda ele manda ele descer até a casa do oleiro. Quando o oleiro está fazendo o vaso, e que o vaso se quebra em suas mãos. E a gente aqui pode usar esse texto como uma simbologia, uma analogia sobre o quebrantamento. É quando o oleiro está trabalhando e que o vaso se quebra exatamente nas mãos do oleiro.
É esse quebrar que é a submissão à vontade do soberano Deus. Às vezes esse quebrar realmente nos causa lágrimas, dores, até agonias. Ficamos às vezes preocupados com o futuro, porque Deus vai nos quebrando e nos refazendo, e isto tem um preço, é o preço das mãos do oleiro, do trabalhar, aleluia. E aqui fala desse quebrantamento, de ser moldado, porque a lágrima é como a água que amolece o barro, glória a Deus. A água que amolece o barro, você pega o barro, quem trabalha com construção ou com olaria, com cerâmica, pega o barro, está seco, não tem liga alguma, e seco não dá para fazer nada, mas depois que coloca a quantidade de água certa, e dá uma mexida, dá ali uma sovada nele, como o padeiro faz com a massa, ele cria uma liga, aí ele fica no ponto, para ser trabalhado, dali sai um produto, sai o tijolo, a telha, o vaso, as construções que nós temos, toda é fruto de um barro que foi molhado e foi trabalhado, aleluia. Nós somos assim também, o barro seco não dá para fazer nada, a não ser para fazer aterro, mas quando a água vem na quantidade certa, e ele é moldado, isso é quebrantamento, irmãos, é a mistura, aleluia. O Espírito de Deus, Ele gosta desse momento do quebrantamento, o Senhor, Ele trabalha no quebrantamento. Veja o que aconteceu com Nabucodonosor, o rei da Babilônia, quando se achou muito importante, Deus foi lá e tirou a importância dele, e levou ele a se comportar como um bicho, pastando como animal, e ele depois reconheceu, que só existe um Deus no céu, o quebrantamento dele, fez ele decretar, que não havia outro Deus, além do Deus de Israel, aleluia. Tem um rei na Bíblia, o rei Manassés, ele foi o rei que fez as maiores atrocidades, foi o rei que passou mais tempo no trono, foi o rei que queimou os próprios filhos a Moloque, mas depois Deus pegou ele como o touro, que pega o touro, o boi, e coloca ali aquele argola no nariz e puxa. Foi exatamente o que Deus fez com Manassés. E depois ele se quebrantou, ele chorou, lamentou, pediu perdão. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Os céus se movem, aleluia, glória a Deus. Os céus se movem em nosso favor, quando há choro e quebrantamento e arrependimento, Deus entra e luta em nosso favor, glória a Deus. Se estiver faltando isso em sua vida, busque, porque a falta de arrependimento é a falta da presença do Espírito Santo, porque todo homem, toda mulher só se arrepende, só chora, só se quebranta com a presença do Espírito Santo em sua vida. Terceiro alvo, alcançar o fruto da mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos possuem a promessa de herdar a terra e de viver em paz. A mansidão, frequentemente confundida com fraqueza, é na verdade uma força sob controle, caracterizada pela disposição de submeter-se à vontade de Deus. Mansidão não é falta de força, é uma força administrada, controlada. Tem muita gente que quer resolver as coisas na força do braço, não é? Se acha forte, valente, não deixa passar nada, vai sempre procurando um jeito de se vingar.
Você é crente, não é? Se acha crente. Tem pessoas que juram de pé junto que são crentes, mas vivem em uma ira constante, em uma briga, em uma fúria. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou zangado de coração. Foi assim? Que eu sou irado de coração. Só pode ser. Tem gente que tem uma Bíblia diferente. Ele está aprendendo com Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você ainda não é manso, você precisa se aproximar mais de Jesus. Se aproximar mais de Jesus. Porque quanto mais você se distanciar dele, menos você vai aprender com ele. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 está escrito: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Irmãos, nós não podemos passar a vida inteira cometendo os mesmos erros. Quanto tempo de crente você já tem? Quantas vezes você já ouviu, quantas vezes você já leu esse texto e não consegue se aproximar dessas virtudes? Nós somos crentes para quê, irmãos? Apenas para escapar do inferno? Enquanto Jesus volta, nós devemos buscar viver num nível de excelência, de um caráter moldado pela pessoa de Jesus. A mansidão está ligada ao caráter de Cristo, natureza de Cristo. Ele mesmo se identifica como alguém manso. É claro que teve uma vez que Jesus pegou lá uma corda, se encheu do zelo de Deus e colocou os cambistas para ir embora, os vendedores de animais, trocadores de moeda. Jesus desceu a tranca lá e disse: a casa é minha, a minha casa será chamada casa de oração. Aqui Jesus não estava dizendo que era um furioso, um irado, não. É porque ele não estava permitindo que o seu lugar, o seu templo, fosse transformado em um covil de ladrões. E você, em determinadas horas, nós devemos ter essa postura de não aceitar a profanação do templo, de não aceitar os pecados que vão querendo entrar e ficar em nós. Eles batem na porta, a gente às vezes namora com esse pecado e fica meio iludido, mas quando você se volta para Jesus, olha para a palavra de Deus, o Espírito Santo abre os seus olhos, então você diz: já chega. Eu sou um vaso, eu sou um crente, eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Então você se enche de zelo do Senhor. A mansidão está ligada ao caráter de Cristo Jesus. Mateus 11, 29, que eu li, quando ele diz que aprendei de mim. E aí Jesus se coloca como alguém que deve ser imitado, e devemos imitá-lo nesse sentido. O quarto alvo é a prática da justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Versículo 6. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois serão plenamente saciados. Vocês já perceberam que tem pessoas que só têm fome e sede de justiça para si mesmo? E que Deus tem que fazer justiça para ele? Isso é um pensamento equivocado, porque é um pensamento também egoísta, porque só quer justiça quando é para si, para os outros lá que se vire, né? E às vezes pratica a injustiça contra os outros, mas quer que as pessoas sejam justas com ele. Mas se você quer que os homens façam justiça com você, faça você primeiro, não é assim? A Bíblia nos ensina. A busca pela justiça é um desejo por alinhamento com a vontade de Deus, porque o nosso Deus é justo, Ele é justiça. Lá na leitura que nós fazemos
de Isaías 53, no finalzinho diz: o meu servo, o justo. Jesus é a expressão de justiça de Deus, a justiça encarnada. Então, quem tem sede e fome e sede de justiça, tem fome do próprio Deus, tem fome do próprio Cristo Jesus. Veja o que Amós diz no capítulo 5 e versículo 24: corra a justiça como um rio, a retidão como um ribeiro perene. Corra a justiça como um rio, e a retidão como um ribeiro perene. Isso deve ser uma vontade para todos nós. O autor pentecostal Meyer Pillman, ele fala que o anseio pela justiça é uma evidência de uma vida transformadora, transformada pelo Espírito Santo. O anseio pela justiça é uma evidência de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Só os que já foram transformados completamente anseiam pela justiça, não apenas para que Deus faça justiça a ele, mas para ter uma vida justa, para viver em justiça, praticar a justiça, amar a justiça e ter ela como realmente um fiel da balança em sua vida. O quinto alvo que nós devemos alcançar: o exercício da misericórdia. Versículo 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Neste verso, nós vemos aqui uma diferença, porque nos outros a recompensa é diferente, mas neste aqui a recompensa é a mesma moeda. Quem é misericordioso alcança misericórdia. Quem é misericordioso alcança misericórdia. Quem dá, quem faz misericórdia também receberá misericórdia. Assim está escrito. A misericórdia reflete o coração de Deus e envolve um compromisso ativo de ajudar o próximo. Como está escrito em Provérbios, no capítulo 19, versículo 17: quem dá aos pobres empresta ao Senhor, e Ele lhe pagará o bem que fez. Será que Deus fica devendo alguma coisa ao homem? Deus não fica devendo. Então quem dá aos pobres, Deus devolve. Ou seja, quem teve misericórdia, Deus também é misericordioso. Se tem uma coisa que nós negligenciamos muito, irmãos, é a misericórdia. Ah, como tem crente ruim, viu, irmão? É lamentável, mas tem muitos crentes ruins. Parecido com o sacerdote, o levita, que ao ver o pobre meio morto, desmaiado, ferido, ele não se importa. Eu sei que a sociedade está tão difícil, a cada dia a violência aumenta mais, a frieza, o calor humano diminuindo. Nós estamos nos fechando nos próprios lares, com medo, e aí vamos perdendo este elo com as pessoas, e vamos ficando cada vez mais família, ou seja, cada um no seu grupinho familiar, cada um vivendo a sua própria vida, sem se importar com o outro. Só que a Bíblia nos ensina diferente. Nós não devemos amar somente aos nossos membros da família, nós devemos amar o próximo, devemos amar até mesmo o inimigo. E aí é que nós realmente pecamos, porque nós vamos sendo envolvidos, influenciados pelas ideologias do mundo, pelas novas tendências, nas mudanças sociais. Mas o que está escrito é diferente. Diz em Lucas no capítulo 6 e verso 36: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. É comum a gente olhar para uma criança, ou para uma pessoa já adulta, e quando a gente conhece a sua família, conhece o seu pai,
E aí diz assim: mas você parece com seu pai, não é? Quantas vezes as pessoas me dizem isso, né? Tu está falando igual teu pai, tu está pregando igual teu pai. E aí começa a assimilar a gente ao pai, né? Acho que todo mundo já ouviu isso. Porque nós herdamos as características do nosso pai, né? A gente herda a característica, maneira de falar, de andar, até os costumes, também o caráter. Mas eu quero dizer que você nasceu de novo, sim ou não? Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você agora tem que ter características, você tem que ter aparência, você tem que ter um caráter a partir do seu pai, porque você não nasceu, agora você não nasceu da carne, você é nascido da água e do Espírito, aleluia, e uma nova natureza foi te dada. Se você não tem características de Deus, mas só características do mundo, tem algo errado em tua vida. Eu digo que você precisa se voltar novamente para o Senhor, porque você precisa ter traços daquele que te criou, que te formou, que te deu nova vida, que te deu do seu Espírito. A busca pelo exercício da misericórdia exige um olhar compassivo e também empático perante as necessidades do próximo. Trata-se de uma virtude que não apenas reconhece a fragilidade humana, mas também age para aliviar o sofrimento e promover a dignidade do outro. Precisamos ser mais misericordiosos, irmãos. Temos que ter a atitude de um verdadeiro cristão. Não deixe o seu coração ficar endurecido. Talvez você já tenha dito, como eu também já disse algumas vezes: vou deixar de ser besta, não é? Como nós cearenses falamos, vou deixar de ser besta, eu vou ser ruim agora. Não faça isso não, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem, e se a gente não desfalecer, nós vamos receber a recompensa, irmãos. Não se deixe vencer pelo mal, mas faça o bem. A tua natureza vai se cansando, e aí você diz: eu vou voltar a ser ruim como eu era antes. Esse negócio de ser crente, de ser besta, e o povo faz a gente de trouxa. Filho, administra melhor a tua vida. Não sei que área você está se sentindo assim, mas não deixe o seu coração azedar, aleluia. Não deixe você ficar amargo, não deixe você se tornar espinhoso, mas busque nos pés do Senhor graça, para você continuar sendo um crente misericordioso, amém? Sexto alvo que nós precisamos alcançar: a pureza de coração. Versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração têm a promessa de ver a Deus. Veja que promessa maravilhosa, irmãos. A gente até canta, né? Quer ver a face do meu mestre. A gente canta constantemente. Mas para nós vermos a Deus, nós precisamos ter o coração limpo. E aqui fala de pureza. Coração limpo. Pecados grandes já foram tirados, mas tem uns pequenos que ainda estão aí ainda. Principalmente aqueles que fazem parte das emoções, né? Tem um orgulhozinho lá guardado, tem uma ira que não vai embora. Às vezes tem aquelas mentiras que fazem parte já do dia a dia. Tem coisas lá dentro, são impurezas, que aí, às vezes tem sujeira que você faz assim, ó, aí vai embora, né? Você pega assim um objeto, aí a poeira vai embora. Para você está limpo, né? Está limpo porque não tem sujeira aparente, mas não está purificado, né? Quando a gente era menino,
Então caía uma fruta no chão, ou então pegava uma fruta do chão, a gente passava na roupa e pronto, e comia. Não tinha problema, né? Passando na roupa, ou então assim esfregando, batendo, e comi pronto. Quem não fez? Quem fez isso aqui? Quem fez? Misericórdia. Pegou até uma fruta, às vezes já tinha até estourado, né? Ainda bem que não era perto de um chiqueiro de porco, né? Mas não tinha. Quem bebeu água do rio aqui, assim, chegar no rio e beber água? Tá de gente. Beber água do rio. Mas só que hoje a gente não faz mais isso. Por quê? Porque a gente tem conhecimento, irmãos. Aí todo mundo agora compra água mineral, água adicionada de sais, do garrafão, está lá no bebedouro, bonitinho. Mas a gente bebia água de pote, irmão, com cabeça de prego. Mas não tinha tanta informação, tanto medo, e você hoje tem até medo de consumir as coisas. Aí faz mal para isso, mal para aquilo, mal para isso, mal para aquilo, você fica assim meio louco. Eu vou com medo de viver. Mas é porque realmente a gente não tinha conhecimento de tantas coisas. Crescia, o menino só tinha barriga e joelho, né? Só tinha bucho, né? E cabeça, cheio de verme. Mas hoje a gente tem o que? Conhecimento. Você está entendendo agora? Vida espiritual. Quando era no começo, não sabia muito, mas agora você tem conhecimento. Você já não pode mais dizer que é inocente. Eu cheguei ontem na igreja, tudo bem, mas vai aprender. Mas para quem está aqui, anos e anos, você já tem conhecimento, filho. Você está se contaminando à toa. Você está consumindo o que não deve. Você já sabe que isso faz mal. Procure as coisas puras, que edificam, que alimentam, que louvam a Deus. Você não é mais criança. Você já tem conhecimento do que é certo e errado. Está teimando por quê? Aleluia. Não seja teimoso. Você não é um animal irracional. Você é filho de Deus, tem o Espírito Santo, tem a palavra, tem ensinamento e continua fazendo as mesmas bobagens. Dá licença, filho. Busque a pureza. O tempo da juventude já passou, da vaidade. Paulo diz a Timóteo sobre isso: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Coração puro. O Salmo 24, versículo 3 e 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quer subir o monte do Senhor? Primeiro, limpa as mãos. Fala de trabalho, de comportamento, de serviço, do agir, das ações. E coração fala de emoções, de sentimento, da alma. Aquilo invisível. Está só dentro de você. Depois você sobe o monte, tranquilamente. Subir o monte é estar na presença do Senhor. Está na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Só Moisés pôde subir o monte. Ele subiu o monte, todo mundo lá embaixo, não podia nem ficar perto lá no pé do monte. Não podia nem, tinha uma distância. E se subisse seria fulminado. Mas Moisés estava em uma sintonia tão perfeita com Deus, em uma comunhão tão fina, que eles não conseguiam ver Moisés lá no monte, porque a nuvem da Shekinah, a glória de Deus, cobria o cume do monte, e os relâmpagos e raios eram vistos de longe. É tanto que eles pensaram: não, Moisés já morreu, ele não volta mais. Quem está na presença de Deus e tem um coração puro não morre.
aleluia, é alimentado pelo Espírito Santo. E Moisés desce de lá e ele vem cheio, vem brilhando, aleluia, porque quem sobe na presença do Senhor recebe dele graça, aleluia, e quem olha para ele percebe que ele está nos pés de Jesus. Tem pessoas que vivem quase como o filho pródigo, está todo desfigurado, parece com tudo, com menos com crente, é todo fora do esquadro assembleiano, é todo fora do esquadro cristão, porque ele quer parecer com o mundo, aí ele procura sempre estar na moda, usar o que as pessoas usam, falar como as pessoas do mundo falam, se comportar. Vai tirando essas impurezas da tua mente, diz: Senhor, me dá uma mente sadia. Eu sei que não é fácil, a vida está cheia de muitas vaidades, mas busca o Senhor, vá até a presença dEle, deixa o Senhor tirar essas impurezas da tua mente, do teu coração, e você vai ser uma bênção na casa do Senhor. Sétimo alvo, para a gente já ir encerrando, a habilidade da pacificação. Os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O anterior diz que os puros de coração, eles vão ver a Deus. Os pacificadores são filhos de Deus. Parece que está crescendo, né? São filhos de Deus. E o que é ser pacificador? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, pois promovem reconciliação e harmonia. São pessoas que amam a paz, amam a unidade. Mas tem crente que quer ver o circo pegando fogo, quer ver o irmão brigando com o outro. No ministério quer sempre jogar um fermento. Olha, filho, você está no caminho errado. Você foi chamado para apagar o fogo da ira, da contenda. Quem gosta de contenda não pode de forma alguma reivindicar ser filho de Deus, reivindicar a paternidade. Eu sou filho de Deus, mas você gosta de contenda? Como é que pode? Os filhos de Deus, eles amam a paz, eles promovem a paz. Aí tem irmã que gosta de uma conversa, um irmão que gosta de uma conversa, quando vai passando na rua aqui, aí vê: oi irmão, vamos aqui, já chama para o cantinho para fofocar. Repense sobre sua fé, sobre seu comportamento, porque aquele irmão que não estava nem pensando naquele problema, mas a partir dali já sai todo já desorientado. Estão dizendo isso de mim, meu Deus, aí já começa a planejar alguma coisa, porque alguém colocou na mente dele o mal. Aí o fofoqueiro sai tranquilo, né? Parece que aliviado, porque contou algum que ele acha bom, ver um negócio feio mesmo. Se chegar um irmão, uma irmã para você, já ferido porque alguém colocou isso na mente dele, no coração dele, promova a paz. Minha irmã, meu irmão, não pense nisso não. Eu vou te ajudar em oração. Deus vai tirar essa angústia, essa mágoa do seu coração. Você tem capacidade de fazer isso? Tem sim, irmãos. Quando você encontrar uma pessoa que está chateada com outra, não alimente não. É assim mesmo, eu sei, eu conheço. Não faça isso não, irmão, pelo amor de Deus. Porque tem crente realmente que dá vontade de você dar uns tabefes nele, irmão. Dar uns cocorotes. Porque você tem que abrir a cabeça dele e enfiar a palavra. Mas mesmo que esse trabalhoso tenha feito alguma coisa, não coloque um contra o outro. Vai orar, vai aconselhar, vai ajudar, para que a igreja não seja vista como um lugar onde os crentes estão brigando. É muito feio, irmãos. Graças a Deus que nós não estamos tendo isso aqui. Mas receba esta palavra como uma vacina
prevenindo. Mas, irmãos, tem igreja por aí, meu Deus, os irmãos, é uma contenda, troca de pastor, troca de dirigente de congregação, ajeita, vai para cá, vai para lá, e não dá certo. Porque não dá, irmãos, para uma igreja viver num pé de guerra. Afinal, nós já fomos chamados do mundo para resplandecermos como astro de Deus na terra. Então seja um pacificador. Um obreiro, por exemplo, tem que ser um pacificador. Chegou alguém, ei irmão, vem aqui conversar, você está sabendo daquele negócio? Você, ei irmão, peraí, nada disso aqui. Minha casa é um lugar de oração, não quero fofoca aqui dentro e tal. Vamos acabar. Tem uma coisa, mas vamos chamar o pastor para a gente conversar, para ajeitar, ou o dirigente da congregação, chamar o irmão, vamos promover a paz. Amém? E vamos concluir com o 8º alvo a ser alcançado. Nós precisamos alcançar o alvo de suportar o sofrimento. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é dos crentes, irmão. Não é de todo mundo que diz que é crente. É daqueles que alcançam essas virtudes e no final ainda são perseguidos. Mas quem resistir o sofrimento por causa da justiça, por causa do evangelho do Senhor, não se preocupe, o reino dos céus pertence a você. Você quer ir ou não quer? Sim ou não? Pois esteja pronto para suportar o sofrimento. Suportar o sofrimento por causa por causa justa é um ato de perseverança e fé. Pedro escreveu em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 14: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, são abençoados. Oh, aleluia. Aí tem um irmão que vê o outro só porque conseguiu alguma coisa material e diz, rapaz, tu é abençoado mesmo. São bênçãos diferentes, mas aqui é uma bênção grande, irmãos. Não deixa de ser uma bênção conquistar uma coisa. Mas bênção grande é ser perseguido pela causa do evangelho. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, são abençoados, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Aleluia, glória a Deus. Que é um sinal que você tem o Espírito Santo. O mundo olha para você com um olhar atravessado. Quando o mundo olhar para você com um olhar atravessado, não gosta de crente, é porque você está importunando as trevas. Você está importunando. É claro que não é todo mundo que não é crente tem esse comportamento não, mas de vez em quando o diabo faz um deles falar para poder você saber que você está como luz no meio das trevas e ele não suporta a sua presença. Aleluia. A capacidade de suportar o sofrimento é uma causa, por uma causa justa, é enaltecida como uma demonstração de fé e perseverança. A recompensa prometida aos que enfrentam perseguições é o reino dos céus. Não é um carro novo, não é uma casa nova, não é uma profissão, um emprego. Isso é coisa pequena, irmãos. Veja a recompensa para os que são perseguidos. Não é nada mais, nada menos do que o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Permanecer firme em meio às adversidades, como crente que suporta o sofrimento e a perseguição. Saiba que a promessa do reino dos céus ainda está de pé.
Aleluia. Coloque-se de pé também, em nome de Jesus. As bem-aventuranças não apenas descrevem as virtudes necessárias para uma vida cristã, mas também apresentam promessas divinas para aqueles que as praticam. Elas não vão acontecer na sua vida assim naturalmente. Seja crente. Elas são um chamado para uma vida cheia do Espírito Santo, vivendo de forma que glorifique a Deus e promova o reino de Deus na terra. Glória a Deus. Tome posse dessas promessas e tenha um comportamento como um crente fiel, e todas essas bem-aventuranças te alcançarão. Quem recebe esta palavra, levante a sua mão e dê glória a Deus.